Meus irmãos, muita paz para todos. Que Jesus, através dos benfeitores amigos, possa nos iluminar, a fim de que possamos ter a devida compreensão da lição de hoje. Hoje nós vamos estudar a mensagem número 13 do Livro da Esperança, escrito por Francisco Cândido Xavier e editado pelo Espírito Emmanuel. E o título da mensagem é Na Hora da Tristeza. Iniciando, ou antes de iniciar propriamente a mensagem, Emmanuel nos traz uma pequena citação do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14, onde consta lá uma fala de Jesus que diz: Vós sois a luz do mundo. No sentido material e científico, disse que a luz é uma radiação eletromagnética cuja frequência é visível ao olho humano. A luz pode propagar-se no vácuo com velocidade de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Esse processo, que parece simples, mas não é. A visão, na verdade, é um dos sentidos mais complexos do corpo humano. Muito além da função de fazer-nos enxergar, a luz é responsável por regular o nosso ritmo biológico. Além disso, as ondas eletromagnéticas no ser humano induzem a produção de hormônios com o objetivo de nos gerar energia ou estimular o sono. A luz no corpo humano é essencial para auxiliar a absorção da vitamina D, responsável por fixar o cálcio. O calor que decorre dela favorece a ação das enzimas presentes nos vegetais e nos animais, com a função de acelerar a quebra de moléculas de proteínas. No aspecto filosófico, não é menor a importância da luz para o ser humano. Pode ser tomada como uma instigação à necessidade de uma busca constante pelo conhecimento. Conhecimento de si mesmo, do mundo que o circunda, a fim de se localizar melhor na situação em que se encontra. Ter a luz é conseguir dominar o seu destino com a maior facilidade, pois que facilita ou possibilita a pessoa discernir com mais precisão entre o certo e o errado, fazendo as escolhas acertadas. Permite desviar-se dos obstáculos com mais facilidade e segurança, pois que está menos vulnerável a ser ludibriado ou enganado pelos apelos das questões de ordem material, vinculados às paixões. Evita os arroubos que poderiam tirar alguém do caminho do bem, ensinado pelo nosso amado Mestre Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o seguinte ensinamento: a evolução dos seres é um caminho que vai das trevas para a luz. A luz simboliza o esclarecimento, a orientação, o processo educativo, capazes de nos transformar para melhor. A candeia deve ser colocada não debaixo do alqueire, encoberta pela indiferença ou interesses pessoais, mas no velador, para que possa oferecer luz a todos. Quem se dispõe a trazer a luz do conhecimento para si, também se habilita a ser luz para os outros. Não necessariamente o conhecimento acadêmico, se bem que ele será importante na formação do ser humano. Porém, também não menos importante a experiência adquirida no dia a dia, na convivência com as outras pessoas, compartilhando visões diferentes, testemunhando a prática daqueles com quem convive, desenvolvendo ensaios de decisões, aprendendo entre erros e acertos. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 16. O vocábulo resplandeça, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, possui significativa carga magnética, imprimindo sentimentos de fé e de esperança em nós próprios e nas pessoas que nos cercam. O esforço de resplandecer os nossos sentimentos mais puros será sempre percebido e aceito por alguém. Sempre que colocamos nossos bons sentimentos e desejos nas ações empreendidas, tornamos nossas possibilidades de êxitos mais acentuadas e permitimos que outras pessoas possam receber de nós essa carga magnética de sentimentos, de fé. O convite para que sejamos luz na hora da tristeza é o que propõe essa mensagem de Emmanuel.
que nos faz um apelo no sentido de que possamos ter um olhar diferente diante das circunstâncias que, apresentando-se inicialmente como um empecilho ou dificuldades, possam ser enxergadas e tratadas de uma forma diferente, podendo cada um de nós representar essa possibilidade de ver e fazer de modo diverso, com otimismo. Emmanuel também traz uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 27, quando diz: não digais, pois, quando virdes atingido um de vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga seu curso. Dizei antes, vejamos que meio o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Muitas pessoas pensam que se alguém veio à Terra para expiar, então, que em relação às provas ou expiações pelas quais tenha que passar, que ela seja deixada seguir o seu curso nas amarguras e tormentos que a consomem. Afirmam, ele tem que passar por isso, deixe que ele sofra, pois que será importante para ele. Foi ele próprio quem pediu para passar por isso. Outros vão além. Julgam que não apenas nada devem fazer, como devem contribuir com o aumento do sofrimento, para que as provas sejam mais proveitosas. Grande erro, nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. É certo que as vossas provas têm que seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso? Ou seja, por acaso conhecemos o traçado das provas que determinada pessoa tem que passar para julgá-la necessária na vida dessa pessoa? E se as conhecêssemos, saberíamos acaso seu limite? Nos questiona o Evangelho segundo o Espiritismo. Sabei até onde tem de ir essas provas, e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe? Pode ser que seja da vontade de Deus que aquele sofrimento tenha um fim naquele momento, e justamente naquela oportunidade em que nós nos fizemos presentes. Como saberíamos disso? Segue então o Evangelho. Sabeis se a providência não vos acolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolidação e da consolação, melhor dizendo, para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira? Poderia ser você ou eu o escolhido por Deus para aplacar aquela aflição ou amargura, e se nos mantivéssemos inertes, prorrogaríamos um estado de dor e de tormento, ao passo que também estaríamos desprezando uma boa oportunidade de servir ao bem. Seguindo com o Evangelho, não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que sigais seu curso. Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou os meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não deu a mim, também como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Não desprezar qualquer possibilidade de fazer o bem ou de agir em benefício dos nossos irmãos em sofrimento é aproveitar a oportunidade do trabalho benfeitor, o mesmo ensinado por Jesus, que não escolhe dia, hora, lugar, não escolhe destinatário em razão da sua posição social, da sua capacidade de entendimento ou de evolução espiritual, da sua religião, da sua etnia, da sua preferência sexual, da sua situação de culpado ou inocente na circunstância em que se enredou. Simplesmente auxilia e ampara, sem nada questionar. Nos traz o Evangelho. Ajudai-vos, pois, sempre mutuamente,
nas vossas respectivas provações e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento. Que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida, de aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo, sob o pretexto de que tal é a sua expiação? Considerai-vos sempre como instrumentos para fazê-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes de acordo com a lei de amor e da caridade. Nessa mensagem de Emmanuel, inicialmente, ele apresenta afirmações que instigam reflexões sobre circunstâncias que, em geral, nos levam a um sentimento de desânimo, medo, incerteza e revolta. E ele inicia a mensagem dizendo: entrastes na hora do desalento, como se te avizinhasses de um pesadelo. Por vezes, as forças que tentam nos enlaçar junto aos sentimentos menos elevados buscam imobilizar nossas capacidades de reação, direcionando nossos sentidos e nossas percepções para uma amargura, uma angústia, uma tristeza que, por vezes, nem sabemos explicar por que nos deixamos entrar nessa situação. Mesmo nas condições mais intricadas, é possível revertermos nossa postura de entrega ao sentimento de vitimismo ou de impotência diante dos problemas, procurando elevar nossos pensamentos e restabelecer nossas forças em Deus. André Luiz, no livro Nosso Lar, exemplifica-nos isso quando descreve o seguinte: eram quadros de estarrecer, acentuavam o desalento. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me. Isso nos mostra que um olhar para o alto pode mudar toda a nossa história. André Luiz nos mostra ainda que não serão os apegos materiais que nos permitirão encontrar a saída dessas condições de desalento. Quando, no livro No Mundo Maior, ele nos diz: os prazeres fáceis não lhe amainavam o coração sensível e afetuoso. O dinheiro abundante não lograva atenuar-lhe o desalento. Confirmou que permanecer no desânimo, no desalento, não deve jamais ser uma opção. Emmanuel, no livro Fonte Viva, adverte sobre os riscos ao dizer que o desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. A invigilância quanto aos sentimentos mórbidos que nos trazem irritação pode ter um preço alto para o próprio ser invigilante, com reflexos para os que se lhe acompanham e comungam dos mesmos sentimentos. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, nos mostra que, quando coléricos e irritadiços, agressivos e ásperos para com os outros, criamos por atividade reflexa o desalento e a intemperança, a crueldade e a secura para nós mesmos. E quando generosos e compreensivos, prestimosos e úteis para com aqueles que nos cercam, criamos, consequentemente, a alegria e a tranquilidade, a segurança e o bom ânimo para nós próprios. Depende de cada um procurar dominar suas emoções e manter os pensamentos elevados no bem, procurando moldar nossa vontade em face das orientações e dos exemplos deixados por Jesus. Claro que não é algo fácil, mas é necessário
para que nos libertemos dos nossos desequilíbrios e impeçamos sermos dominados pelos nossos próprios medos e vícios. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, nos mostra como o pensamento e ou as ideias negativas, notadamente quando decorrentes de obsessão, podem nos dominar quando nos diz: lembremo-nos ainda do disco comum, em cujas reentrâncias sutis permanecem os sons fixados para repetição à nossa vontade. Muita vez, a mente obsidiada se assemelha à chapa de ebonite, arquivando ordens e avisos do obsessor, notadamente durante o sono habitual, quando liberamos os próprios reflexos sem o controle da nossa consciência de limiar. Ordens e avisos que a pessoa obsessa atende, de modo quase automático. Qual o instrumento passivo da experiência magnética, no cumprimento de sugestões pós-hipnóticas? Quanto mais nos rendamos a essa ou aquela ideia, no imo de nós mesmos, com maior força nos convertemos nela, a expressar-lhe os desígnios. É assim que se formam estranhos desequilíbrios que, em muitas circunstâncias, concretizam moléstias e desalento, aflição e loucura, quando não plasmam a crueldade e a morte. Toda obsessão começa no debuxo vago do pensamento alheio que não se oculto. Hoje é um pingo de sombra, amanhã linha firme, para depois fazer-se um painel vigoroso, do qual assimilamos apelos infelizes que nos aprisionam a turbilhões de trevas. Urge, pois, que saibamos fugir desassombrados aos enganos da inércia, porque o espelho ocioso de nossa vida, em sombra, pode ser longamente viciado e detido pelas forças do mal que, em nos vampirizando, estendem sobre os outros as teias infernais da miséria e do crime. É mister nos questionarmos quanto ao sentido desses pensamentos e sentimentos, forçando em tornar evidentes suas causas, fortalecendo-nos no preparo para superar esse estado mental. Não conseguindo conosco mesmos, devemos procurar auxílio nas pessoas que nos querem bem. Devemos nos preparar para as circunstâncias que nos exigirão esforços maiores do que a normalidade, inclusive, para não cair nesse desalento, pois que a cada momento ser-nos-á exigido maior bravura, e com maior denodo deveremos agir. Muitos não mantêm esse ânimo, conforme mostra Emmanuel no livro Vinha de Luz. É raro encontrarmos discípulos decididos à fidelidade sem mescla, ou seja, pura, sem mistura, nos momentos que a luta supera o âmbito normal. Comumente, em se levando a experiência para maiores demonstrações de coragem, o valor e a fé modifica-lhes o ânimo. De imediato, converte-se a segurança em indecisão, a alegria em desalento. Multipliquem-se os obstáculos e surgirá dolorosa incerteza. Prossegue Emmanuel na sua mensagem do Livro da Esperança. Indefinível suplício moral te impele ao abatimento. Mágoas antigas surgem à tona. Quando Emmanuel se refere ao suplício moral, sugere-nos as aflições que se fazem presentes nos pensamentos e que podem ser decorrentes de assuntos mal resolvidos, as quais, por se acharem pendentes, podem fazer ressurgir mágoas do passado. Mágoas diante de recordações que te deixam frustrado, seja com terceiros ou consigo mesmo, ou ainda diante de desmandos diversos dos quais tomamos ciência e que nos fazem estremecer, como nos diz Leon Denis no livro Grande Enigma. Como não estremecermos em presença de tantos desfalecimentos morais, diante de tantas corrupções ostensivas? Como não estremecer, verificando que o sentimento do bem encontra tão pouco lugar em certas consciências? Como não estremecer, enfim, ao constatar, no fundo de tantas almas, o amor desenfreado pelos gozos, a cupidez ou o ódio? Ressalta Leon Denis, entretanto, que, embora estremeçamos, não devemos duvidar da infalível lei de justiça, em favor da ordem e da harmonia,
e que, uma vez sendo ela compreendida, poderá nos tranquilizar e impedir nossa entrega às mágoas, aos melindres, ao rancor guardado, o qual, voltando à tona, só irá aumentar a nossa permanência nesse suplício. Remoer mágoas é voltar a sentir os mesmos ressentimentos a cada dia, a cada momento em que nos entregamos a esses desequilíbrios. Somos nós sorvendo este veneno por várias vezes. É o pensamento positivo, a entrega ao otimismo, que nos possibilitará ficarmos blindados desse abatimento. Para tanto, precisamos ter fé e acreditar na nossa própria capacidade de desvencilharmos dessa condição de entrega à dor e ao sofrimento. Saber onde obter essa força para não cair no lamaçal dos vícios e imperfeições é o segredo de sucesso do homem na sua jornada de ascensão. Para Leon Denis, na lenta ascensão que leva o homem a Deus, procuramos, antes de tudo, a aventura, a felicidade. Todavia, em seu estado de ignorância, não poderia ele atingir esses bens, porque os procura quase sempre onde não estão, na região das miragens e das quimeras, por meio de processos cuja falsidade só lhe aparece depois das decepções e dos sofrimentos. Ainda assim, se tivermos que viver esse suplício, que sejamos resignados, procurando absorver o melhor aprendizado. Lembra-nos, Leon Denis, no livro O Grande Enigma, que são esses sofrimentos que nos esclarecem. Essas dores são lições austeras. Elas nos ensinam que a verdadeira felicidade não está nas coisas da matéria passageira, que são mutáveis, mas na perfeição moral. Podemos aproveitar essas ocasiões para nos voltarmos para Deus, alinharmos nossos pensamentos e as nossas posturas com aquela que Ele espera de nós, pedir auxílio e seguir em frente confiante. Com relação a isso, Leon Denis nos ensina que todos aqueles que, vendo a espécie humana deslizar sob os declives da decadência moral, procuram os meios de sustar a queda, devem esforçar-se por tornar uma realidade essa união estreita de vossas vontades com a vontade suprema. Não há ascensão possível encaminhando para o bem se de tempos em tempos o homem não se volta para o seu Criador e Pai, a fim de lhe expor suas fraquezas, suas incertezas, sua miséria, para lhe pedir os socorros espirituais, indispensáveis à sua elevação. E quanto mais essa confissão, essa comunhão íntima com Deus for frequente, sincera, profunda, mais a alma se purifica e emenda. Seguindo na sua mensagem, Emmanuel nos diz: sentes-te a afeição do viajor, para cuja sede se esgotaram as derradeiras fontes do caminho. Às vezes, a sede pelas respostas aos nossos problemas pode nos frustrar se não nos dispomos a buscá-las e ficamos consumindo somente os recursos que temos, que, sendo poucos, não são suficientes para saciar as nossas necessidades. A busca pelo conhecimento nos amplia a capacidade de fortalecer nossa percepção da vida e também de nós mesmos. Nesse sentido, todo esforço vale a pena e não é desperdício de tempo. Ao contrário, é um tesouro que se acumula e que não se perde jamais. Como viajores espirituais, tudo o que construímos em cada momento da viagem, em meio às alegrias de reencontros, diante da angústia da demorada chegada onde desejamos, perante o sofrimento da jornada, ainda assim estaremos acumulando reservas de água em processo de purificação, que iremos consumir sempre que precisarmos. Isso nos trará a saciedade, uma vez que submetidos ao filtro do bem e da vontade, que cuidará de manter sempre ativa e límpida a fonte, ela continuará a jorrar o precioso tesouro do amor. No decorrer das nossas vidas, estamos sendo influenciados, em cada uma de nossas existências, por aquilo que construímos em outras que a precederam.
Em cada uma delas utilizamos, consciente ou inconscientemente, as reservas daquilo que acumulamos de experiências que moldarão nossas condutas e pensamentos e nos impelirão à continuidade de uma busca, seja pelo aperfeiçoamento de qualidades que já havíamos acumulado e que necessitam serem fortalecidas e mantidas, seja pela correção de comportamentos viciosos ou menos elevados, que irão impor medidas reparatórias para que o futuro seja promissor, nos habilitando a sorver de uma reserva cada vez mais límpida. Mostra-nos Leon Denis, no livro Grande Enigma, que os ensinamentos de além-túmulo nos fazem saber que nada se perde, nem o bem, nem o mal. E assim é assim que tudo se inscreve, se repara, se resgata, por meio de outras existências terrestres, difíceis e dolorosas. Aprendemos igualmente que nenhum esforço é perdido e que nenhum sofrimento é inútil. O dever não é palavra vã, e o bem reina sem partilha acima de tudo. Cada um constrói dia por dia, hora por hora, muitas vezes sem o saber, o seu futuro. A sorte que nos cabe na vida atual foi preparada pelas nossas ações anteriores. Da mesma forma, edificamos no presente as condições da existência futura. Continuar saciando a sede nos instigará a progredir na busca pelo nosso melhoramento moral, favorecendo a que encontremos a fonte certa e segura do Evangelho, que nos saciará toda a sede, pois que essa é verdadeiramente uma fonte inesgotável. Voltando à mensagem de Emmanuel, ele nos diz: experimentas o coração no peito, qual o pássaro fatigado, ao sacudir em vão as grades do cárcere. Não raras vezes nos sentimos reprimidos e amargurados, presos a sentimentos que nos trazem desconforto, mágoas, irritabilidade, tristeza, encarcerando nossas forças, inibindo nosso desejo de prosseguir lutando. Por vezes, escolhas equivocadas nos levam a caminhos tortuosos de dor e sofrimento. Isso pode acontecer em qualquer fase da nossa vida, como nos mostra Leon Denis em O Grande Enigma, quando diz: quantas mocidades brilhantes e cheias de promessa caem em abril, a exemplo do que ocorre com as flores. O grande inimigo da idade madura, e assim o da vida inteira, é o egoísmo. O homem se diminui e mata pela necessidade de gozar. As paixões carnais e cerebrais calcinam o homem pelas duas extremidades, se assim se pode dizer, esvaziam o cérebro e o coração. O sangue não rejuvenesce com presteza necessária a retardar a velhice. E é assim que, antes do prazo real, a morte chega. Libertar-se das paixões pelos gozos materiais é liberar o espírito de alçar voos em direção ao atendimento das reais necessidades que nos fazem livres, sobretudo da consciência, fortalecendo nossas possibilidades de resistir e superar as vicissitudes da vida com o peito transbordante de amor e a alma leve como uma pluma. Prossegue Emmanuel na mensagem. Ainda assim, não permitas que a ansiedade te lance à tristeza inútil. O tempo é grande amigo daqueles que conhecem o seu poder de auxiliar a solucionar os problemas. Do mesmo modo, é algo que o homem não controla, portanto, lutar contra ele ou se deixar abater em razão da ansiedade não é saudável e nem inteligente, pois somente faz aumentar o sofrimento, sem qualquer resultado útil. Procuremos nos adequar no tempo, não perdendo nessa vida a oportunidade de dispor do tempo para nos melhorarmos, sem reservas em realizar a nossa transformação à melhor. Leon Denis nos lembra que é preciso dar para reaver, e o sacrifício se torna elemento conservador, pois, diz o mestre, aquele que tem muito cuidado em guardar a vida, por essa mesma razão a compromete e perde. No dilema entre o tempo e a vida, vida no sentido de encarnação, aproveitar o tempo quanto seja possível é não se preocupar com a morte, pois que a intensidade com que se entrega a uma vida pautada no bem ocupa todo o tempo
e traz toda a satisfação de prosseguirmos na caminhada, fazendo o máximo que pudermos de boas aquisições no campo do trabalho benfeitor, mesmo porque, como vimos, não comandamos o tempo, e nem nos é dado o direito de dirigir a morte do corpo físico. E continua Leon Denis quando ele cita um trecho de um poema que diz o seguinte: não há ninguém que viva tanto na terra quanto aquele que está sempre prestes a morrer. Eles te chamam, tu foges, diz o poeta à morte. Eu quero viver, tu vens. Ao aproximar-se da etapa final de uma existência encarnada, em geral, o homem já se encontra mais espiritualizado, voltado a apreciar as coisas que edificam o seu espírito e que, por sua vez, acalmam-lhe o peito, abranda as ansiedades. Já tem um longo caminho de experiências e de conhecimento que o capacitaram a ver o tempo como aliado, a paciência como virtude imprescindível para entender o tempo, e o trabalho como oportunidade bendita para fortalecer a paciência e não ver o tempo passar. Continua Emmanuel na mensagem. Se a incompreensão alheia te azedou o pensamento, recorda os companheiros enfermos ou mutilados, quando não conhecem a própria situação, qual seria de desejar, e prossegue servindo a esperar pelo tempo que lhes dará reajuste. O cuidado com os pensamentos é dever de cautela de todos nós, para que não sejamos dominados por sentimentos menores e possamos nos acostumar a ter uma visão diferente sobre a realidade que nos cerca. Essa cautela nos protege, inclusive, das influenciações espirituais negativas, quando acompanhada da necessária confiança em Deus, da prática no bem em nossas atividades diárias. Isso está na questão 469 de O Livro dos Espíritos. Nesse propósito, os próprios espíritos benevolentes vêm nos auxiliar, conforme mostram os ensinamentos da questão 532 de O Livro dos Espíritos. Deus vos deu a inteligência para vos servir, e é por ela, sobretudo, que os espíritos vêm vos ajudar, sugerindo-vos pensamentos propícios. Mas eles não assistem senão aqueles que sabem, ou os que sabem assistir a si mesmos. É o sentido dessas palavras. Procurai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. O olhar mais atento ao nosso redor, e poderemos perceber que muitos irmãos nossos se encontram em situação mais penosa que aquela da qual nos fizemos vítimas, e nos julgamos autorizados a viver em constante lamentação. Vários desses que sofrem não cruzam os braços e nem se submetem ao apelo do sofrimento e da dor, mas entregam-se ao trabalho benfeitor e deixam ao tempo cuidar das próprias feridas. Nesse mesmo sentido, Emmanuel nos esclarece no livro Pensamento e Vida. A prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino, uma vez que o pensamento claro e correto, com a ação edificante, interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo melhorado e mais nobre, amparo, luz e apoio, segundo a lei do auxílio. Acautelemo-nos, portanto, porque poderemos ser vítimas de nossos maus pensamentos, além de perdermos a oportunidade de nos melhorarmos. Voltando à mensagem de Emmanuel, se amigos te abandonaram em árduas tarefas, a caça de considerações que lhes incensem a personalidade. Medita nas crianças afoitas, empenhadas a jogos e distrações nos momentos do estudo, e prossegue seguindo, a esperar pelo tempo que a todos renovará na escola da experiência. Ainda que fiquemos sozinhos em nossos projetos de melhoramento intelectual e moral, não devemos ficar desmotivados. É comum nos sentirmos isolados, excluídos do grupo por perseguir prioridades que não foram escolhidas pelas outras pessoas. Devemos ter em mente que nada de errado há nisso. Todos nós temos responsabilidades a cumprir com os nossos semelhantes. Todavia, temos também responsabilidades conosco,
as quais devem ser priorizadas. Se, por um lado, dependemos uns dos outros para criar as nossas oportunidades de evolução, não devemos olvidar que a busca por essa mesma evolução é pessoal e depende do próprio trabalho, conforme vemos no Evangelho segundo o Espiritismo. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso, fez-lhe do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás o filho das tuas obras, delas terá o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Quanto aos demais que fugiram à responsabilidade, conforme diz o próprio Emmanuel, que se entregaram ao receio, ou a recreio, melhor dizendo, na hora dos estudos, o tempo cuidará de renovar a cada um na escola da experiência. Aquele, entretanto, que se dispôs a aprender mais cedo, ficará menos suscetível aos padecimentos que a ignorância pode lhe impor. Estará mais fortalecido e terá buscado no tempo certo. Seguindo a mensagem de Emmanuel, se deixaste entes queridos ante a cinza do túmulo, convence-te de que todos eles continuam redivivos no plano espiritual, dependendo quase sempre da tua conformação para que se refaçam, e prossegue servindo, a esperar pelo tempo que te propiciará, mais além, o intraduzível consolo do reencontro. Os que se foram para a vida espiritual prosseguem na sua marcha evolutiva. Isso nos mostra o Livro dos Espíritos, na sua conclusão, que nos traz o seguinte: demonstrando a existência e a imortalidade da alma, o Espiritismo estimula a fé no futuro, levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Nossos entes queridos devem continuar sua jornada evolutiva e a falta de conformação daqueles que ficaram os prejudica. Se não vejamos o que nos responderam os Espíritos na questão 936 de O Livro dos Espíritos. Perguntas. Como as dores inconsoláveis dos sobreviventes afetam os espíritos a que se dirigem? Resposta. O espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daqueles que amou. Mas uma dor incessante e irracional o afeta penosamente, porque ele vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e, por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao reencontro. Devemos prosseguir no serviço caridoso e benévolo, pois que o tempo também cuidará de confortar o coração. A satisfação de ser útil, de servir ao próximo, se encarregará de preencher os dias, a mente, o coração de muita luz, paz e alegrias, que fará com que a saudade seja amenizada. Continuando com Emmanuel, se o fardo das próprias aflições te parece excessivamente pesado, reflete nos irmãos desfalecentes da retaguarda, para quem uma simples frase reconfortante de tua boca é comparável a facho estelar, nas trevas em que jornadeiam, e prossegue servindo, a esperar pelo tempo que, no instante oportuno, a cada problema descortinará a solução. Tendemos a nos colocar como os que mais sofrem. Sentindo na pele as dores e sofrimento, julgamo-nos mesmo injustiçados, achando que carregamos o mundo nas costas. Deus não erra nas atribuições e responsabilidades que imputa a cada um. É preciso compreender que muitos desses sofrimentos foram buscados por nós mesmos a partir de faltas cometidas no passado. Ainda assim, Deus nos permite redimir e reparar os erros cometidos, avaliando nossas possibilidades de sairmos vitoriosos desse enfrentamento. Alguns ensinamentos devem ser relembrados. Vejamos o Evangelho segundo o Espiritismo pela mensagem do Espírito de Verdade. Estais certos de que
ele não confia as missões importantes senão aquele que sabe capazes de cumpri-las. Porque as grandes missões são fardos pesados que esmagariam um homem muito fraco para os carregar. Ou seja, nós temos condições de enfrentar e sobressair vitoriosos perante os percalços que se nos apresentam na nossa vida. A fé e a confiança em Deus vai ser determinante para que possamos manter elevado um pensamento otimista e, por consequência, vai nos levar às ações que sejam destinadas a superar os problemas. Não é demais lembrar que nos momentos em que somos tomados pelo desânimo, pelo pensamento de que não vamos conseguir, ainda contamos com o amparo de Jesus, que nos ensina em São Marcos: o que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis, e vos será concedido. É certo que para que essa ajuda aconteça, é necessário que cada qual faça o seu esforço sincero e dedicado para que a questão que o aflige seja resolvida. Nisso, nos reforça o Espírito Verdade pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Deus não lhe deu o discernimento e a inteligência para deles não se servir, a vontade para não querer, a atividade para permanecer inativo. Estando o homem livre para agir, num sentido ou noutro, seus atos têm, para ele e para os outros, consequências subordinadas àquilo que faz ou deixa de fazer. Assim, o mérito de receber o auxílio está diretamente ligado ao esforço que se faz para obtê-lo. Mais uma vez, recorremos à mensagem do Espírito de Verdade quando nos diz que seria ilógico concluir que basta pedir para obter, e seria injusto acusar a providência porque não cede a todo pedido que lhe é feito, pois ela sabe, melhor do que nós, o que é para o nosso bem. Reforça o Espírito de Verdade a importância de que não desprezemos o auxílio divino, sobretudo quando nos perdermos em pensamentos e condutas desviantes do propósito de aproveitar a nossa existência para evoluir espiritualmente. E continua o Espírito de Verdade: homens fracos, que compreendeis as trevas de vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina coloca em vossas mãos para iluminar o vosso caminho e conduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Devemos procurar olhar para aqueles que, mais do que nós, precisam de amparo para continuar o caminho reto, porque se perderam nos erros ou têm mais dificultado a sua jornada. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, nos diz o Espírito da Verdade, pela vossa imensa fraqueza para não estender mão segura aos infelizes transviados que, vendo o céu, tombam no abismo do erro. Cabe a cada um assumir o seu fardo e seguir em frente ajudando a quem puder. Mais de uma vez nessa mensagem do Livro da Esperança, Emmanuel indica como solução o serviço no bem e a espera pela cura do tempo. Enaltecendo a prática caridosa, o Espírito de Verdade nos lembra: em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Destaca a importância do equilíbrio diante dos sentimentos contrários que experimentamos no nosso dia a dia, o qual é fator primordial para prosseguir a vida, consolidando o hábito de esquecermos eventualmente os nossos problemas e auxiliar o nosso próximo, tanto quanto possível nas suas agruras. Encarar o sofrimento como uma oportunidade de crescer e aproveitar a ocasião de servir para aprender é um dos grandes trunfos de quem busca se melhorar. O Evangelho segundo o Espiritismo destaca que o progresso não poderia realizar-se sem o equilíbrio indispensável dos sentimentos opostos, gozos e penas, que se alternam no ritmo grandioso da vida. Mas é principalmente a dor, física e moral, que forma a nossa experiência. A sabedoria humana é o seu prêmio. Não nos esqueçamos que Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem.
Seu poder cobre a terra e por toda parte, ao lado de uma lágrima, coloca ele um bálsamo que consola. Prosseguindo na mensagem de Emmanuel, lembra-te de que pode ser, ainda hoje, o raciocínio para os que se dementaram na invigilância, o apoio dos que tropeçam na sombra, o socorro aos peregrinos da estrada que a penúria recolhe nas pedreiras do sofrimento, o amparo dos que choram em desespero e a voz que se levanta para a defesa dos injustiçados. Leon Denis, no livro Grande Enigma, nos diz o seguinte: há homens convencidos de que, prosseguindo nossa ascensão espiritual, acabaremos por perder a existência para nos aniquilar no Ser Supremo. Isso é grave erro, porque, ao contrário, se conforme a razão nos indica, e o confirmam todos os grandes espíritos, quanto mais nos desenvolvemos em inteligência e em moral, mais a nossa personalidade se afirma. O ser pode estender-se e irradiar, pode crescer em percepções, em sensações, em sabedoria, em amor, sem por isso cessar de ser ele próprio. Não percebemos que os espíritos elevados são personalidades poderosas? E nós próprios não sentimos que quanto mais amamos, mais nos tornamos suscetíveis de amar, e que quanto melhor compreendemos, mais nos sentimos capazes de compreender? Em meio a todo esse aprendizado, nos tornamos aptos a conduzir nossa existência com mais equilíbrio e com melhores condições de conhecer a nós mesmos e de, firmando nossa personalidade, compreender e ajudar os nossos irmãos. Estarão despertas em nós, dentre outras, duas importantes virtudes descritas no Evangelho segundo o Espiritismo. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Para tanto, sabendo que necessitamos nos preparar para servir, duas condutas devem nortear nossa busca em qualificarmos nossas práticas. É o que ensina o Espírito de Verdade quando diz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que neles se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo, que acreditáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Prosseguindo na mensagem de Emmanuel, não te detenhas para relacionar dissabores. A inércia somente traz oportunidade de nos perdermos em pensamentos e sermos envolvidos por sentimentos que não nos edificam e nem nos melhoram. Todo o progresso do homem, seja nas grandes descobertas ou nos tímidos passos de autotransformação, exige postura ativa. Para isso, conta o homem com a ajuda de Deus. Segundo Leon Denis, a ação de Deus se desvela no universo, tanto no mundo físico quanto no mundo moral. Não há um único ser que não seja objeto de sua solicitude. Nós a vimos manifestar-se nessa majestosa lei do progresso que preside a evolução dos seres e das coisas, levando-os a um estado sempre mais aperfeiçoado. Essa ação se mostra igualmente na história dos povos. Pode-se seguir, através dos tempos, essa marcha grandiosa, esse impulso da humanidade para o bem, para melhor. Sem dúvida, há nessas marchas seculares muitos desfalecimentos e recuos, muitas horas tristes e sombrias. Não se deve, porém, esquecer que o homem é livre em suas ações. Seus males são quase sempre a consequência de erros de seus estados de inferioridade. Finalmente, Emmanuel nos aconselha na sua mensagem: segue adiante, e se lágrimas te encharcam a ponto de sentires a noite dentro dos olhos, entrega as próprias mãos nas mãos de Jesus e prossegue servindo, na certeza
de que a vida faz ressurgir o pão da terra lavrada e de que o sol de Deus amanhã nos trará novo dia. Destaco que essa mensagem de Emmanuel realçou muito a importância de servir e de aguardar o tempo certo para a solução dos problemas. Com relação a servir, demonstrou a necessidade do trabalho destinado ao nosso próximo como importante fonte de recurso de consolação e de felicidade pessoal, promovendo a elevação do ser. Nessa comunhão com o próximo, acontece também a comunhão com Deus. Nesse contexto, a prece é um dos caminhos da elevação, não havendo ninguém que possa alegar não ter como fazê-la por falta de recursos financeiros ou de qualquer outra natureza. A prece, fundada na fé, tem o condão de manter-nos dinâmicos no bem e otimistas no amanhã. Leon Denis assim nos fala sobre a prece. Pela comunhão de pensamento, pela elevação da alma a Deus, produz-se a penetração contínua, uma fecundação moral do ser, uma expressão gradual das potências nele encerradas. Porque essas potências, pensamento, sentimento, não podem revelar-se e crescer senão por altas aspirações, pelos transportes do nosso coração. Fora disso, todas essas forças latentes dormitam em nosso íntimo, conservam-se inertes, adormecidas. Falamos da prece. Com relação ao tempo, as coisas nem sempre acontecem no tempo que desejamos, mas no tempo que Deus programou. Agir com paciência, aguardando o tempo propício, é possibilitar êxito nas nossas empreitadas da vida. Quem trabalha no campo, por exemplo, sabe que há tempo de preparar a terra, tempo de adubar, tempo de plantar e tempo de colher. A confiança em Deus nos dará a segurança da espera, uma espera ativa no trabalho caridoso, portanto, sem deixar de aproveitar o tempo. Na hora da tristeza, confie em Deus. Leon Denis nos lembra: Deus é um ser vivo, sensível, consciente. Deus é uma realidade ativa. Deus é o nosso Pai, nosso guia, nosso condutor, nosso melhor amigo. Por pouco que lhe dirijamos nossos apelos e que lhe abramos nosso coração, ele nos esclarecerá com a sua luz, nos aquecerá com seu amor, expandirá sobre nós sua alma imensa, sua alma rica de todas as perfeições. Por ele e nele somente nos sentiremos felizes e verdadeiros irmãos. Fora dele, só encontraremos obscuridade, incerteza, decepção, dor e miséria moral. Ter fé em Deus é compreender que tudo está certo e de que depende de nós darmos nossa contribuição no perpassar das existências. Se quisermos algo que nos sirva de alento, vejamos em O Livro dos Espíritos. O pensamento de que nosso destino está fixado sempre em razão de alguns anos de provas, ainda mesmo quando não tenha despendido de nós alcançar a perfeição sobre a terra, tem qualquer coisa de doloroso, enquanto que a ideia contrária, ou seja, a compreensão de que somos espíritos eternos e de que temos todos os recursos de que necessitamos para melhorar o nosso destino, é eminentemente consoladora. Ela nos deixa a esperança. Questão 222 do Livro dos Espíritos. Meus irmãos, agradeço a todos que me acompanharam nesse estudo e que dessa forma juntos trouxeram as boas energias. E rogo a Deus, nosso Pai, infinitamente bom e justo, ao nosso Mestre Jesus, que ilumina os nossos caminhos, e a nossa Mãe Maria Santíssima, protetora dos aflitos e sofredores, que possa abençoar a nós todos, que nós possamos compreender os nossos momentos de tristeza e, entendendo essas possibilidades, buscarmos a Deus, que está sempre conosco, nos acompanhando e nos protegendo. Que Deus abençoe e proteja a todos e que nós possamos nos habilitar cada vez mais e melhor para que possamos trazer essa esperança e esse otimismo, acima de tudo, o amor e a caridade a essa nossa maravilhosa casa chamada Terra.